Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, secretário William, todos que aqui estão. Para iniciar, eu gostaria de dizer que, se possível, eu gostaria de um pouco mais de 5 minutos para poder concluir a fala. Semana passada eu estive aqui nessa casa e hoje é com grande tristeza que eu volto aqui novamente, porque nós viemos aqui pedir providências pelos ataques de cães errantes, não só a rebanhos, mas a população, a motociclistas e a pedestres. Nós vimos que a Câmara conseguiu que o prefeito aprovasse o projeto que já havia aprovado pela Câmara, mas essa lei parece uma piada de mau gosto com a população, porque desde que a lei foi aprovada para não ter cães soltos na rua, parece que triplicou. A população temadense se sente envergonhada. Hoje a gente olha e tem as caminhas vazias, sabe por quê? Porque o povo perdeu a fé e vinha desta casa questionar algo, porque a gente questionou e, em vez de melhorar, piorou. É uma vergonha. O município de Queimadas hoje tem cães soltos aqui na Câmara, na frente, na Prefeitura, em todos os setores. Pessoas essa semana que foram atacadas, pedestres mordidos, motocicletas que quase caíram, comércios sendo invadidos por cães. E eu vi aqui hoje, pela parte de alguns vereadores, uma indignação com a população por não cumprir uma parte das suas obrigações que devem cumprir, mas pelo lixo que às vezes é colocado no fora de horário, uma indignação tão grande dos vereadores, e a população queimadense gostaria de ver essa mesma indignação por parte dos vereadores pelo gestor que está negligenciando a lei. A semana inteira aguardamos ansiosamente por um único vídeo que um dos parlamentares desta casa pedindo providências, pedindo a gestão que não fosse negligente para com a lei. Mas nós não vimos, infelizmente. E hoje eu venho aqui trazendo a tristeza da população queimadense a esta casa e pedir aos senhores vereadores que, por favor, defendam a população que nos senhores votaram, que os senhores escolheram para estar aqui. Com exceção do vereador Paulo Goiás, nós não vimos nenhum projeto de lei por parte dos demais vereadores que venha ajudar a população, socorrer os criadores, socorrer o povo em Queimadas está acuado. Nós vemos vários vídeos aí de mais de 20 cachorros em um lugar, a população aterrorizada com ele, além dos prejuízos dos seus animais sendo atacados, e nós não vimos os vereadores sequer pronunciar-se para o povo. Cadê os vídeos dos vereadores que poderiam cobrar publicamente? A população quer ver a ação dos vereadores. E a tristeza maior que nós citamos é que esse ano é ano eleitoral. E se no ano eleitoral, que os vereadores aqui estão, cada um tem um deputado que apoia, não se manifestarem, imagina como será o ano que vem. Que a população não terá uma serventia para os vereadores. Eu quero pedir respeito para a população, pedir aos vereadores que, por favor, cumpram com o dever, porque é dever dos vereadores legislar a favor do município, defender a população que vocês votaram. Eu vi aqui muita defesa para o gestor. Quando a penalidade para o gestor, alguns vereadores saíram em defesa imediatamente. E a população está ficando esquecida. Semana passada, ao fim da sessão, o vereador Paulo pediu que esperasse para reunir-se com os vereadores para tentar achar uma solução, pois nós trouxemos um projeto de lei que os vereadores acharam que não era conveniente. Eu sei que tem algumas razões ali que talvez juridicamente não consiga passar, mas na reunião a gente esperou que os vereadores todos estivessem ali, dando suas sugestões, sua opinião, e o que nós vimos, menos de 50% dos vereadores que aqui estavam presentes na reunião. Não porque não sabiam, mas porque não julgaram importante. E eu gostaria de saber dos senhores o que é necessário acontecer para que esta causa seja julgada de importância para nossas excelências. Porque pessoas mordidas já teve, motocicletas que caíram e ficaram aí 90 dias
sem trabalhar é aterro. Prejuízos já são muito mais de 1 ou 2 milhões por animais mortos, a gente não calcula. E nós precisamos saber o que é que vai precisar acontecer para termos uma providência. É questão de saúde pública, é questão financeira. Precisamos saber qual é a secretaria que precisa ser cobrada. Precisamos saber quem é que vai responsabilizar a gestão pela negligência, porque existe uma negligência hoje. A lei foi instituída, foi sancionada, e uma gestão que não cumpre a lei que ela mesma sancionou, como essa gestão vai cobrar do povo que cumpra os seus deveres, que cumpra as suas leis? Então, eu quero pedir desculpa, porque a minha fala hoje não é o que realmente a gente gostaria de expressar, porque a gente se sente tão nervoso, tão triste em ver a situação cada dia mais se agrava e as pessoas que por nós foram escolhidas para nos representar não têm tomado as devidas providências. E para encerrar, já vou finalizar porque o tempo já esgotou, eu peço desculpas, vereadores. Você aguarda um pouquinho na tribuna. Mas eu quero dizer o seguinte, eu quero deixar uma pergunta para finalizar. Vocês já se perguntaram se os deputados que vossas senhorias apoiam e pedem o voto, esses deputados têm compromisso com o povo? Esses deputados, eles têm leis, ou projeto de lei pelo menos, para resolver esse problema dos governantes, os prejuízos da população, porque a população precisa ser ressarcida. O povo não suporta mais, a população precisa ser ressarcida, seja pelo município, seja pelo Estado, seja pela federação, precisa ser ressarcida. Então, eu quero pedir aos vereadores que observem os deputados que vocês apoiam, vão levar na casa dos eleitores do para pedir voto. Esses deputados têm compromisso com o povo, ou o compromisso deles é só até a eleição? É isso que a população quimarense precisa saber. A população quimarense precisa de uma resposta por parte dos vereadores urgente. A população quer ouvir a boca dos vereadores e quer ver na caneta de vocês a solução. E saber se nós escolhemos bem ou se escolhemos mal os nossos representantes. Se o povo que aqui está, se os vereadores que aqui estão, eles representam a população, eles defendem os interesses da população ou meramente os interesses da gestão? Porque a gestão precisa ser parabenizada, os aceitos, mas responsabilizada e punida pelos erros. Serão gastos agora mais de 8 milhões em festas aqui queimadas. Isso é ótimo para o comércio, para os jovens que querem se divertir, para os ambulantes que vão trabalhar, mas se gasta mais de 8 milhões em festas, porque não pode gastar um pouquinho desse dinheiro, ou de outro dinheiro que seja, e destinar para esses cães, castração, microchipagem, identificação, punição dos responsáveis que estão deixando seus cães soltos na rua, e também ajudar os produtores a se reerguer, devolver à população de Queimadas a alegria de viver e andar na cidade tranquilamente, devolver para a população queimadense a esperança de dizer: não, eu tenho um problema eu vou levar até a Câmara de Vereadores para ser resolvido, porque hoje ninguém vem aqui, porque infelizmente está do jeito que está. Então eu agradeço pela oportunidade. Vereadora Ivana. Depois da Segundo vereador Neguinho, Por favor. Você está aí na tribuna. Val, pela sua fala, me deixa a entender que você ouve muito pouco a Câmara. Muito pouco. Porque aqui nessa Câmara já tivemos várias audiências públicas, inclusive com promotoria, toda a justiça aqui presente, aonde nós questionamos justamente os prejuízos a qual eu tive em uma noite só, morrer, matar 4 cabeças e não ter 15. Burreiros que estavam presos para ser entregue no outro dia. Foram todos fundidos. E não foi pelo meu prejuízo só não, que eu já tinha feito antes do acontecimento, quando já estava acontecendo lá na roça de Dona Silva, que matou 10 e mordeu 30. A gente reuniu, fizemos várias reuniões. Tem pouco tempo que aqui nessa casa se discutiu muito bem esse projeto e qual é o pedido de estimação dos cachorros, e continua discutindo. Então a sua fala traz para mim, eu acredito por demais vereadores, que você não ouve a sessão da Câmara para saber realmente o papel do vereador, a defesa e o projeto que Paulo fez. Se nós 11 não votassem, o projeto de Paulo não passaria, porque não passa com o voto. Tem que ter a aprovação de toda a casa. Então o projeto de Paulo foi aprovado pela casa.
Nesses casos de tantos animais mortos pelo cachorro, você tem prova de quem foi o cachorro? Não. Então o prejuízo é seu. Se você tiver prova que o cachorro for de gordo vai pagar seu prejuízo. Se você não tem prova, o prejuízo é seu. Eu vi isso da boca da promotora. Então não é a gente, não é Câmara. A gente faz lei, vota e faz indicações, mas não tem verbas para isso. O gestor também não tem verba para isso, mas estamos cobrando dele que ele faça uma busca de algum recurso para que isso seja feito. Inclusive já tem, né? O município já está recebendo aí do Estado uma castração. E na gestão de André Andrade nós formamos uma comissão, eu fazia parte mais IVE pela luta desses cachorros. Pedimos cadastramento de todo o município dos animais, infelizmente não foi feito. Então, assim, nós não estamos parando, não. Não está acontecendo porque não existe verba para isso. Só responder a senhora rapidinho, desculpa a todos, mas a senhora, acho que a senhora não entendeu. Você disse a Câmara. Eu ouvi a senhora falar, eu gostaria que a senhora ouvisse também. A lei que foi aprovada já tem uma semana, proibindo mais solto. E a lei não está sendo cumprida. É papel, eu creio que é papel dos vereadores cobrar do município o cumprimento da lei. Do que nós estamos cobrando aqui hoje, que nós não ouvimos a semana inteira. Nenhuma cobrança por parte dos vereadores e agora mesmo, nesse instante momento, se a senhora levar a porta ali, olhar, com certeza que tem cães soltos na frente. O que a gente está aqui cobrando é a ausência de cobrança dessa lei que foi aprovada, que foi sancionada. Vereador, senhor presidente, Licença, só um minuto. A semana passada eu estava no hospital vestido Maltês com minha mãe, eu não estava aqui na reunião que você citou aí, eu não estava no município, mas mesmo para exercer essa lei tem que ter o local de botar os cachorros, até que seja cobrado do gestor realmente o espaço, porque sem espaço não tem como cobrar. nem só o local, vereador, tem que ter alimentação também, tem que ter o veterinário, tem que ter tudo. Vereador, tem uma palavra. Senhor presidente, quero agradecer mais uma vez a vinda do cidadão Val aqui na Casa do Povo, pedir, como a vereadora Paula solicitou, do Senhor que ouça mais a Câmara de Vereadores, porque não existe negligência por parte dos vereadores, até porque quando eu trouxe para essa casa aqui a discussão sobre o lixo que está colocando de forma irresponsável, é justamente porque hoje eu vi 15 mais ou menos cachorros soltos rasgando a sacola que tinha pele de galinha. Então as pessoas precisam ser responsabilizadas e aqui nós não estamos para fazer defesa de gestão, não. Aqui o nosso maior, o nosso principal dever é defender o cidadão e defender tanto que votamos, aprovamos e cobramos. Eu posso, na saída da sessão aqui, mostrar para o senhor quantos áudios eu mandei para o prefeito e para o secretário. Então, não pense o senhor que somos negligentes, porque não somos. Não pense o senhor que todos nós aqui não estamos preocupados, porque estamos. Até porque eu também já tive prejuízo do cachorro. Eu sei muito bem a angústia que existe no seu coração. Mas também nós não devemos também fantasiar e achar que aprova uma lei hoje que amanhã já entra em extrema execução e que 10 mil cães que estão soltos vão ser presos. Então é importante o senhor saber que a cobrança existe, é importante o senhor saber que nós estamos comprometidos e se o senhor não se sente representado por nós, muitas pessoas se sentem. E se não se sente representado, faça como eu, vereadora Paula, vereador Paulo e todos aqui eleitos, coloque o nome à disposição, porque política se constrói com respeito, política se constrói com cuidado e principalmente com planejamento. Se o senhor acompanhar o diário oficial da Câmara de Vereadores, o senhor vai ver a importância de cada projeto que cada vereador aqui direciona para a vida de qualquer cidadão. E assim como o vereador Paulo trouxe esse projeto para essa casa e foi aprovado por todos, vários projetos foram aprovados por todos, mas que falta ainda, não só da gestão municipal, mas do governo do Estado também, trazer investimento, porque o nosso município não tem capacidade financeira para gerir um problema tão grande como Cansanção passa, Nordestina passa, e essa solicitação de todas as câmaras e através de Santa Luz, através do governo do Estado fazer a cobrança que direcionou um valor para um castramóvel que ainda não está
urgência. Estive lá em Brasília, conversei com o deputado federal Gabriel Nunes sobre essa situação, conversei com o senador Ângelo Coronel, pedi que ele colocasse, né, dentro dos projetos dele, falando sobre o sertão que está sofrendo, principalmente nós aqui, pequenos agricultores. Então não vá pelo achismo e achar que nós aqui não estamos comprometidos. Porque se o senhor acompanhar as mídias sociais, o diário oficial, os projetos que estão sendo votados, o senhor vai ter certeza do nosso compromisso aqui com o povo, não só com o senhor, mas com o coletivo. Vereador Raimundo, eu quero só frisar aqui que eu acho que o senhor não entendeu, não prestou atenção no Breno Levar. Eu não falei hora nenhuma que é errado cobrar da população dele para ter a responsabilidade de colocar o lixo na hora certa e que os que estão fazendo hora errada tenham ser punidos, eu concordo. Agora, outras coisas também. Não falei que a negligência era da Câmara pela lei. A negligência por parte do município precisa ser cobrada pela Câmara, dos vereadores, publicamente, porque a população precisa ficar sabendo das cobranças. O senhor se cobrou por alto, mas se o senhor cobrou por alto, fique do senhor e do prefeito. A população de Matense quer saber o que realmente está acontecendo. Quando foi votar Esse projeto agora, o senhor ouviu, eu acho. Vereador Paulo. Senhores vereadores, eu quero aqui agradecer a fala de Valdomiro, porque entenda a voz de um pai de família que tem sua dificuldade, que com muitos esforços, e às vezes tirando do próprio sustento da sua família, cuida do seu rebanho, para lá na frente ter um lucro e de repente ter um prejuízo de 5 mil reais. Então é importante sim sua fala, Valdomiro, me sinto orgulhoso por você estar defendendo muitos que têm um prejuízo, e muitas vezes, vereadora Valda, quando a Câmara manifesta uma audiência pública, não tem coragem de vir aqui nos dar apoio. Me parabenizo, tem que fazer assim mesmo. Sabe por que nós estamos perdendo? Estamos perdendo nesse sentido, nós criadores, nós que com muitos esforços criamos para levar o sustento da nossa família, porque os defensores dos animais se reuniram e conseguiram aprovar uma lei forte federal. E a lei menor não se impõe a maior. Mas a Câmara, o nosso poder é limitado. O que nós podemos fazer é um projeto nesse que eu fiz, e agradeço a todos os vereadores, como falou a vereadora Valda. Se a vereadora não vota, esse projeto não seria aprovado. O que nós fizemos? Jogar a responsabilidade para quem de fato tem que ter responsabilidade. Que não é o cachorro que tem a culpa, não. É quem cria e deixa solto. Porque essa lei de número de criação é uma lei antiga. O que o vereador fez foi jogar a responsabilidade de multa, de doer no bolso. Aquelas pessoas que criam e vê solto na frente da casa, vê sair doido, vê chegar sujo de sangue, vê os vizinhos aí chorar, lamentar, e às vezes sabe que funciona animal e não faz nada. Então, colegas vereadores, vereadora Valda, vereadores que se sentiu atingidos pela fala do vereador do senhor Valdomiro, Vossa Excelência é a voz que sofreu na pele, que dói no bolso, sente ver que há um animal ali que cuida com muito carinho, que defende como as pessoas têm que defender realmente um gato, um cachorro que cria dentro de casa como um membro da sua família. Mas Vossa Excelência falou a verdade. Bom seria se essa casa aqui hoje estivesse cheia de pessoas de coragem, igual o senhor. Agora, vereadora Valda, me permita a sinceridade. Não tem um defeito do prefeito, não. O prefeito do governo federal chama a atenção para esse problema, tanto que já mandou recursos para os municípios. O governo do estado tem compromisso, já mandou dinheiro para o município, e o município tem dinheiro sim, para controle de zoonoses, que são doenças causadas pelo cachorro, como o calazar, como a raiva, e vem recurso sim. Não vem recurso dizendo que é para esses fins, mas já que o problema está no município, está naqueles pequenos, o gestor tem um compromisso de agir. O secretário de Administração e Agricultura que está presente já ouviu, e eu acredito que sempre, porque também cria, preciso realmente se juntar aos pais de família que dia a dia vem ter os prejuízos. Então, Val, parabéns. Peço só aos colegas vereadores que se tenham atingido realmente por a Câmara ter um poder limitado, por nós não ter o poder de resolver, mas ter o poder de cobrar, de pedir o prefeito que todos possam realmente ter atenção e de compromisso maior de resolver esse problema o mais rápido possível. Sei que como o projeto foi sancionado no dia 6, não há tempo, Val, não há tempo de planejamento para realmente fazer a coisa certa, que é agir, e agir realmente de que causa o problema, que é realmente quem cria, deixa solto.
Maria Cadesval, parabéns. Vereador Toniel. Seguindo aqui com as falas, o vereador Paulo tocou num ponto muito importante, o qual fala da sua coragem, da sua determinação de vir aqui defender os criadores. E você vem aqui com toda a razão do mundo defender todos os criadores, porque há algum tempo atrás, 2 anos atrás, eu coloquei algumas ovelhas na minha roça. 2 ovelhas pariram e os cabritos sumiram, eu achei morto, e as características dela foi de ataque a cães. Os grandes conseguiram se safar. Eu vendi tudo e parei de criar antes que o mal crescesse. E isso dói no bolso, isso dói no criador. É ruim, você cria um tanto zelo e a coisa acontece. E nem só ovelhas, como você teve ataque a aves também. Muitas pessoas sofrem com isso e não têm coragem, como o Paulo falou aqui, em tempos atrás, essa casa já fez audiência pública e não veio defender, ou seja, tem que ter essa representatividade, e você está fazendo muito bem. Pelo outro lado, a Câmara, eu observo que não foi omisso em nenhum ponto. Não foi a primeira vez, há 3 semanas atrás, a gente votou essa lei, ao qual une as pessoas que deixam animais soltos. Não foi a primeira vez discutido nessa casa. Ano passado tivemos várias discussões com relação a isso, e a casa sempre se mostrou preocupada. O governo do Estado criou até um programa de castra-morra para que fosse feito. O da nossa região parece que ainda não chegou até o município de Queimadas. A gente continua aguardando, porém, a gente sancionou uma lei para o município punir. Hoje é difícil fazer uma cobrança mais contundente porque ela foi sancionada agora. Porém, o que eu falei aqui na minha fala anterior, eu acho que o senhor acompanhou, eu falei que a vereadora tinha indicado uma quadra, mas que não adiantaria a indicação, porque essa casa não obtém resposta e eu não estou vendo essas indicações se transformarem em realidade. Ponto. Aí a gente vem para a lei. Tem muitas leis que são votadas por essa casa que também a gente não está tendo resposta. Se o Poder Executivo tivesse se preocupado em receber a lei, sancionar e mandar uma resposta para essa casa teria uma resposta para dar ao senhor, que o município pediu um prazo de 30 dias para se organizar. Então essa falta de comunicação do Executivo com o Legislativo causa esse tipo de transtorno. E o Executivo tem que se mobilizar. Se receber um projeto de lei e sancionou, é porque tem que ser cumprido. Se o prefeito não quisesse cumprir, tinha vetado, tinha sido contra. Já que sancionou, o prefeito ou publica um decreto, dando um prazo, que no prazo de X dias irá se programar. Essa é a nossa cobrança, que eu cobrei anteriormente, e citei o caso da quadra dela, Val. Mas esse caso também é a mesma coisa. A gente mandou uma lei, o município se pronuncia, publica um decreto regulamentando a lei. Você só sanciona, a gente não tem uma previsão de execução dessas leis. Então aqui fica mais uma vez a minha cobrança, que o Executivo responda às indicações dessa casa, que o Executivo nos dê um retorno e que as leis que foram aprovadas por essa casa também, o Executivo se manifeste, publique alguma coisa nas mídias da Prefeitura, em atos oficiais, dizendo o prazo de execução da determinada lei ao qual foi sancionada. Porque o povo merece resposta, o senhor está aqui porque não obteve a resposta. Então, vereador Lula, minha participação é essa, senhor presidente. Vereador Grimaldo. Eu quero agradecer de novo pelo mais a oportunidade, mas eu quero lembrar, Paulo, que se o dinheiro vem para a doença do cachorro, em humano não vem para investir no cachorro, vem para a doença de Calazar, vem para a saúde, e você sabe disso, né? E Val, Paulo, outra coisa que Paulo questionou aqui, ele parabenizou muito bem, eu também me parabenizo. Se todas as pessoas prejudicadas viessem aqui cobrar, pedir apoio, que a gente nunca deixou de dar apoio, mas pedir apoio. Outra coisa importantíssima, você já foi na delegacia registrado? A pergunta que eu vou falar, a senhora Não, eu só quero perguntar, você já foi? A senhora não estava aqui semana passada, Não. infelizmente, e foi como eu disse, a gente vai registrar um boletim para cobrar de quem? Sim, registrou. Eu gostaria que a senhora me respondesse. Quando a gente registra um boletim, a gente quer cobrar de alguém. Esse boletim vai ser investigado e cobrado de quem? Do município ou O Estado Não, eu gostaria que a senhora me respondesse. Pronto, eu fiz a pergunta, o senhor você respondeu lá. Você fez ou não fez? Eu vou me dar a resposta. Eu gostaria de dizer, eu dizer à senhora, que a gente
sabe. Aí ela vem, calma, a senhora fala o problema da senhora, a senhora vai falar e não quer ouvir. E quando eu falo, eu não estou disposto a ouvir. Correto? Eu vou tentando responder. Se o senhor Responda e seguir o vereador. eu tenho que responder o que é eu vi. Vereador Fábio. Pronto, não, deixa eu concluir. Eu me perguntei se você tem registrado sim ou não, por quê? Porque no dia da audiência pública aqui, a promotoria perguntou, porque as pessoas têm prejuízo, mas não vai lá registrar. Então, como não foi registrado o boletim de ocorrência, nós não temos prova para o Estado, para questionar na promotoria pública, para a promotoria pública questionar o Estado, os prejuízos e as dificuldades que a cidade está sofrendo. Então, se você, que tem pouco tempo que tem os velhos atacados também, não registrar, não fizer o boletim de ocorrência, nós não temos como cobrar do Estado, né? E, finalizando, eu lembro quando o Paulo me parabeniza muito bem pela sua atitude. Eu lembro que em uma audiência pública que eu pedi um canil na nossa cidade, depois você me trouxe a resposta que o município, que o prefeito mandou dizer que o município não tinha condições de sustentar o canil e que por esse motivo não teria um canil. Se tivesse um canil aqui, esses cachorros poderiam ser presos e aparecer o dono do cachorro, então o cachorro ia ter que comprar ração. Mas infelizmente não tem um canil na nossa cidade. Temos hoje que parece que alguns vereadores não querem que a população venha se pronunciar, porque eu vim pronunciar a favor de toda a população. Eu estou falando por mim, estou falando da população de Madeira. Eu estou vendo a indignação tão grande por parte de alguns vereadores que nós gostaríamos muito de ver essa indignação para defender os produtores e para cobrar do município a lei que está sancionada. E se a lei está sancionada, ela precisa ser cumprida. Lei que não é cumprida precisa ser penalizada, porque, como foi cobrada do lixo por fora de hora, a lei que proíbe os cães soltos precisa ser executada. Vereador Fábio. Senhor presidente, ouvindo atentamente a fala do senhor Val, em continuação à sessão passada que esteve aqui presente, e na sessão passada, após toda aquela temática, aquelas demandas passadas, a gente entrou em contato com o prefeito e, conversando com ele, o orientamos que, de fato, ele de imediato aprovasse uma lei que estava de posse da gestão. E foi o que já... E, conversando com ele, o orientamos que, de fato, ele de imediato aprovasse uma lei que estava de posse da gestão. E foi o que justamente ele o fez. O primeiro passo foi a aprovação dessa lei. A gente sabe que, de fato, precisa de um tempo, não é da noite para o dia, até porque é um problema recorrente, de muito tempo. O prefeito, posso garantir a todos que se mostrou muito preocupado. Com certeza já deve ter passado algumas orientações para o próprio secretário Lito, para que nos próximos dias a gente tenha, de fato, algumas ações para inibir, para reduzir essa problemática, essa dificuldade que vem enfrentando o município. A gente entende toda a sensibilidade do Val, até porque é um amante de animais, eu até o acompanho nas redes sociais, é um profissional que ele é, criador, produtor, e vem, de fato, pedir mais uma vez socorro à Câmara Municipal, mas eu posso garantir, Val, que de fato hoje há uma união, há uma comunicação muito grande, sensata de todos os vereadores. Não ficou em vão tudo que foi dito, que foi falado na sessão passada. Nós nos mobilizamos, conversamos, principalmente buscamos cada um alguma ação nesses 8 dias, como de fato já aconteceu a aprovação da lei. Em relação à sua fala, a casa está vazia, é algo que de fato nos incomoda, principalmente os vereadores de primeiro mandato. Eu sei que você tem essa preocupação e essa visão que a
gente precisa, né, de mais pessoas como você aqui, que venham, que reivindiquem, que cobrem, porque se não houver essa parceria entre comunidade e Câmara, a gente não consegue êxito em muitas problemáticas como essa que é dos animais soltos, do ataque de cães a propriedades, mas eu posso garantir para você que a Câmara atual, todos os 11 vereadores, há uma preocupação, há uma sensibilidade. Eu acredito que todo vereador aqui, ele não cumpre só a função de legislar e fiscalizar, eles fazem muito mais, fazem às vezes muitas tarefas que não é do vereador, mas a gente sempre está assim, unido. Eu acredito que a Câmara hoje, uma grande diferença do que a gente vê em relação às anteriores é a união, é a comunicação para resolver os problemas, as demandas que chegam até nós, independente de grupo partidário, de bandeira partidária. E a gente vai continuar assim, cada um fazendo o que está ao seu alcance para tentar ajudar você e a todos os produtores do município e criadores. Gostaria que o senhor respondesse e fizesse as suas considerações. Respondendo a pergunta da vereadora, como eu falei, a gente não presta queixa sempre pelo mesmo motivo, que vai prestar uma queixa e não tem a quem acusar. Agradecer pelas considerações finais pela oportunidade, agradecer a fala dos vereadores, principalmente Paulo, Toninho e Fábio, pela sensatez de entender, dizer que a indignação da vereadora Paula não me assustou, porque eu já tinha sido previamente avisado sobre esse comportamento dela que ela teria. Na audiência pública que teve aqui, pessoas já relataram que esse comportamento foi o mesmo dessa indignação. Pedi à vereadora Ivanivaldo que reveja os seus pontos e dizer aos vereadores que continuem cobrando, apresentando projetos ao prefeito e que tenham uma resposta pública à população que é. Mas eu entendo que o senhor prestar uma queixa, eu acho que vai ajudar mais a população também. Mesmo que não resolva, eu acho que se o senhor prestar uma queixa, o senhor vai ter mais segurança. Eu entendo que foi isso que a vereadora aqui. Se o senhor não prestou a queixa, o senhor vai lá na delegacia, presta a queixa, que vai ajudar tanto a nós, vereadores, como os criadores que vai vir nós também. Acho que ela sabe Sim. pode ter. Eu entendo e quero deixar para os vereadores que fale mais sobre esses assuntos para a população saber, porque a grande população não tem entendimento de realmente como funciona. Até porque hoje a população está perdida. Porque eu postei um vídeo nas redes sociais ontem de um amigo que chegou na sua propriedade e tinha 3 cães agarrados na cabra, que tinha gritando 2 rasgando viva. Aí nessa situação o produtor não sabe. Pode matar o cachorro, porque está cometendo assassinato. Pode procurar